Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Agiliza. E aqui você conhece pessoas incríveis que fazem coisas incríveis para te inspirar na sua vida. E hoje eu tô aqui com o Alex Avalca, que é proprietário, sócio, CEO da ForBlue, aqui de Curitiba. Meu amigo querido, meu mentor também. Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado, Camila. É um prazer estar aqui, falar de empreendedorismo, falar de negócio, falar de dinheiro, falar de coisas boas, assim. Para uma galera boa também é muito bom. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer passar esse tempo aqui com você. Top, que bom que nesse tempinho aqui que você vai estar com a galera, que eles inspirem o tanto que você e a ForBlue inspiram a mim e a minha empresa, o tanto que fizeram a diferença. Primeiro, deixa eu já começar agradecendo tudo que vocês revolucionaram aqui na minha empresa também. Pode falar mais, fique à vontade. Para mim é super bom você falar isso, muito bom mesmo. Roda mais a fita aí, deixa ela falar. Mas depois eu vou até perguntar o porquê e aí vai ter toda uma explicação de como isso acontece, né, na sua empresa, na empresa de outras pessoas, quando você tem a clareza realmente do que acontece, né? Exatamente. Mas antes da gente falar dos nossos, né, das revoluções que a gente faz, da onde que surgiu essa história de você ter uma empresa que ajuda empresários e empresas a viverem melhor, viverem com mais dinheiro, com mais satisfação, fazer o empreendedorismo valer a pena? Quando você era criança, você brincava de cuidar de empreendedores? Da onde que surgiu isso? Tem a história bonita e a história fictícia. Quer dizer, a história real, né? Ou a história bonitona, que a gente fantasia e tudo mais. Qual que você quer? Tô brincando, vamos pra real mesmo. A bonita seria essa daí, né? Não, desde pequeno eu nasci por essa missão. Aos 4 anos eu já vi empreendedor. Queria ajudar, ouvi um chamado. Mas não foi nada disso não, né? Na verdade, por muito tempo, quando eu era criança, adolescente, eu queria ser jogador de basquete, né? Inclusive, por muito pouco eu não joguei na NBA, assim. Faltou pouquinho. Você não quis, na verdade. No final eu ouvi esse chamado e acabei Mas eu jogava basquete e tudo, até que eu sofri um acidente. E daí meus planos foram por água abaixo mesmo, acabei não voltando a jogar, quebrei minha perna, enfim. Aí eu fui começar a fazer teste de aptidão, né? Do que eu vou gostar de fazer? E aí deu bastante essa área de economia, essa área de administração e tudo mais. Aí eu fiz um processo, fiz o vestibular para economia aqui na Federal do Paraná. E aí eu entrei. E aí foi uma primeira decepção, né? Economia não era aquilo que eu gostava mesmo. Tipo, deu no teste de aptidão, mas eu não gostava daquela coisa muito... pouco prático, sabe? Muita teoria e pouca prática. Só que ao mesmo tempo que eu tive essa decepção com a economia, eu tive uma coisa muito positiva que foi na própria faculdade entrar para a empresa júnior. A empresa júnior é uma empresa formada pelos próprios universitários. A gente trabalha voluntariamente lá, com um grande objetivo de se desenvolver e colocar na prática aquilo que a gente está aprendendo. E aí, quando eu entrei lá, eu fiquei 3 anos trabalhando gratuitamente, de forma voluntária. Eu fui consultor primeiro, depois diretor financeiro e depois presidente da empresa júnior. E lá que foi meu primeiro contato com o empreendedorismo e ainda com a ajuda de outras empresas. Porque a gente prestava consultoria justamente para pequenas empresas. Uhum. E ali eu via o quanto a gente podia, de fato, mudar a vida das pessoas. E foi ali que eu comecei a gostar realmente desse mundo. Só que depois disso eu acabei saindo e fui trabalhar em multinacionais, em outras empresas. E aí também foi uma segunda decepção na minha vida. Eu falei, caraca, participei de uma multinacional, era estagiário, e eu levava as minhas ideias e, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e era cortado. Eu lembro até hoje um momento que foi para mim crucial, a vontade de sair de uma multinacional, que era um projeto específico, tinha uma planilha, eu comecei a melhorar aquela planilha. Falei, caramba, isso aqui tá muito ruim. Mostrei pro meu chefe, ele falou... mas não podia ter feito isso, porque essa planilha é usada assim, assim, assado, por não sei aonde, e cortou tudo. Eu falei, caramba, não é isso que eu quero. Aí eu acabei saindo de uma multinacional, fui trabalhar numa empresa de consultoria de novo, e aí veio um terceiro momento dessa trajetória toda, que eu fui demitido daquela empresa. Começou a cair o número de clientes, eles cortaram as últimas pessoas contratadas, e acabou que eu fui demitido. E mais ou menos nessa época, o Renan, que é meu sócio, ele veio com uma ideia de montar uma empresa de consultoria. E basicamente eu olhei para ele e falei, Renan, tá afim de um sócio, cara? Eu tava ali, sem nada para fazer, desempregado e assim por diante. E aí ele falou assim, cara, não tava pensando, ele queria montar uma empresa de consultoria para pequenas empresas, ele não tava pensando em sócio e ele falou assim, vamos conversar, vamos bater um papo e vamos conversar. E aí a gente passou, acho que umas 3 semanas se reunindo constantemente, para pensar no que a gente ia fazer e assim por diante, até que a gente percebeu que a gente já era sócio.
E aí ia ter um evento de network, a gente falou que não, tá na hora da gente parar de planejar e vamos para ação. Aí foi quando a gente montou definitivamente a empresa, inclusive em julho de 2009. Julho agora tá completando 14 anos de empresa. Agora eu quero que você compartilhe, porque eu sei o nome lindo que essa empresa tinha, super branding maravilhoso, que vocês pesquisaram por muito tempo. Compartilha com a galera, por favor. Assim, as pessoas têm que estar preparadas, porque foi assim, é um nome maravilhoso mesmo, né? Mas eu vou contar a história por trás desse nome. Tá bom, só pra justificar pra galera não falar. Pra não falar assim, quem que ela trouxe pra falar e que é esse nome? Não, vou falar o nome primeiro para gerar um impacto. Então, o nome que a gente montou a ForBlue era Kaminski Avalka. Sim. Sobrenome, gente. Por que não? Entra lá agora, Camila, www.kaminskiavalka.com.br e me manda um e-mail. Era o site menos acessado do mundo, né? Por que será, né? Esse Google é um absurdo. Mark Zuckerberg, nossa, só quer o nosso dinheiro. Não. É que, na verdade, quando a gente foi justamente nessa pegada de tá na hora de montar a empresa, eu morava com amigos, né, numa república, e a gente foi pra lá e começou a discutir o nome, né? Qual vai ser o nome? E todos os nomes que a gente pensava já existiam. Todos, sem exceção. Aí um amigo meu falou assim, cara, as maiores empresas de consultoria do mundo é a junção de sobrenome dos sócios. Pô, a gente é pequeno, mas temos que pensar como grande, né? Mas o sobrenome de vocês é chique, né? Então pronto, vai. A gente pegou os dois menos impactantes ali e acabou juntando. Mas aí a gente tinha uma artimanha que era o apelido de Abrindo Portas, né? Então a empresa chamava Kaminski Avalka, mas o site não era esse, era abrindoportas.com. Aí a gente era acessado, tá tudo bem. Mas aí em 2015 a gente falou, não, indo pro mundo online, que foi a mudança, foi pro mundo online, a gente tem que mudar esse nome mesmo, senão não vai muito pra frente, não. E ForBlue veio da onde? Da onde que surgiu daí? Ou foi só pelo ranqueamento do site? Não, ForBlue, aí, né, todo esse processo de mudar de nome e tal, a gente já tinha querendo ou não, uma relevância, principalmente em Curitiba, só depois que a gente foi pro mercado nacional. Falou, cara, a gente tem que pensar o nome. Daí a gente contratou uma empresa para fazer isso. Eles deram algumas opções. A gente não gostou da maioria das opções, mas tinha o Blue. E aí a gente começou a brincar com o Blue, né? TrueBlue, Blue2, ForBlue. E aí a gente falou... E na época a gente ainda era muito focado no financeiro, a gente não falava tanto das outras áreas. E aí tinha tudo a ver o ForBlue para o azul, né? Levar a sua empresa para o azul. E aí foi quando a gente descobriu esse nome, a gente começou a montar, começou a falar um tempo, a gente gostou e aí definitivamente ficou ForBlue. Bem mais legal aí. Bem mais legal do que... Né? Bem mais legal. Apesar que ainda gera muito problema, né? 4Blue, 4Blue e mais 4Blue ainda mais bacana. Sim. Mas e hoje não é só a 4Blue, né? Vocês têm hoje mais do que uma empresa e não é só o financeiro das pequenas e médias empresas que vocês atendem, né? Isso. A mudança em 2015 para a 4Blue foi muito boa porque a gente começou a ampliar o mercado tanto nacional e também não só do financeiro, começar a falar de gestão como um todo, né? Para empresas. E aí a gente percebeu que a ForBlue Educação, que é a ForBlue raiz, né, que começou, ela estava pequena para tudo que a gente gostaria. Então, aí a ForBlue ela se transformou numa ForBlue Company, que é a holding ForBlue, onde tem a própria ForBlue como empresa na parte de educacional. Aí tem o Yampa, que é um software de gestão financeira, que traz a inteligência financeira para as empresas, inclusive se você está no escuro da sua vida, né, nos números, o Yampa fica a dica. Ele te ajuda justamente a dar clareza. O grande objetivo do Yampa, quando a gente criou, isso é muito bacana de contar na história, a gente sabe que concorrência sempre existe, sempre vai existir, e uma hora você é engolido pela concorrência. Quando a gente criou o Yampa, a gente falou assim, cara, a gente vai criar um negócio, um produto, na época nem era uma empresa à parte, que vai matar o nosso próprio produto, que era o iluminismo, que é a consultoria. Então o Yampa surgiu justamente para pegar todo o nosso conhecimento de educação e transformar isso em tecnologia para que fosse mais acessível para as pessoas e elas não precisassem de um consultor. Então a gente tentou matar o nosso próprio negócio ali com a criação do Yampa. Aí hoje também tem a ForTalents, que é a empresa que vai mais para a parte de pessoas, contratação de pessoas, gestão das pessoas e assim por diante. E tem a YouFlow, que é a parte de BPO, que é a terceirização financeira. Então, se você não gosta de fazer os números, está tudo bem. Você contrata alguém faz essa parte para você. E o nosso grande objetivo é ampliar esse ecossistema. O grande ponto eu quero que tudo para um pequeno empresário tenha no ecossistema. Então, no futuro vai ter contabilidade, agência de marketing, assim por diante. Serve justamente para as pessoas estarem sempre no mesmo ecossistema.
Porque empreender é uma coisa que desafia muita gente, né? Sim. Principalmente a galera que tá aqui comigo, que me segue, professores que já sabem fazer muito bem o que eles fazem, que é ensinar, dar aula, passar conteúdo, passar conhecimento. Conteúdo acho que não, né? Conhecimento para outras pessoas. E eu inspiro que eles empreendam, e principalmente no digital. E a dificuldade não é sobre a competência deles. A dificuldade é, agora eu sou, além de professor, gestor de uma empresa. Além disso tudo, eu sou um empresário. E não dá para ser aquela coisa, então eu vou escrever aqui no caderninho, eu vou abrir uma planilha aqui, eu não sei direito como é que vai ser levar esse dinheiro, como é que eu vou cobrar, o que eu vou fazer, quando precisa contratar uma pessoa, demitir. São outros desafios, outras coisas que precisam aprender, que eu acho que daí a ForBlue entra muito bem, né? Porque tem como fazer. Tem como fazer. Não é um bicho de 7 cabeças. É um bicho, mas é um bicho que a gente consegue deixar sentadinho bonitinho do nosso lado, né? Perfeito. Na verdade, a gente sempre fala assim, a gente provoca as pessoas, né? Se você pegar as pessoas mais ricas do mundo, se você pegar as pessoas mais ricas da cidade que você mora, do bairro que você mora, provavelmente 90% deles serão empresários. Então, as pessoas mais ricas, quando a gente faz essa pergunta, a galera fala, é político, é jogador de futebol e tal. Mas, na verdade, quem paga o jogador de futebol? É um clube que tem patrocínio de outras empresas que tem um dono naquelas empresas. Então, na verdade, as pessoas mais ricas são empresários. Só que tem um detalhe, empresários bem-sucedidos. Não é só abrir uma empresa e, de repente, eu vou ganhar dinheiro com a minha empresa. Muito pelo contrário. E aí vem o segundo ponto que a gente sempre fala, que é o mundo empresarial é muito concorrido para você levar no amadorismo. Então, e eu faço sempre a seguinte provocação. Imagina que você está doente, você está com dor no coração e você precisa procurar ajuda. Aí você vai procurar os médicos. Você vai num médico que não passa muita confiança, que é meio amador, que não passa credibilidade? Não vai. Então é por isso que tem alguns médicos que se destacam, outros que não. Da mesma forma, uma empresa. A empresa que se destaca é aquela que leva a gestão como um todo, todas as áreas da forma mais profissional possível. Desde a liderança, como eu lido com pessoas, contratação, a própria execução, né? Porque, por exemplo, professor, beleza, então essa parte é o que eu vou fazer. Eu, por muito tempo, dei os treinamentos e dei as aulas. Só que eu sabia que se eu tivesse que crescer, uma hora alguém ia ter que assumir esse papel também. E a gente começou a treinar pessoas para também darem treinamentos, capacitação, para que eu pudesse olhar outras frentes do negócio. Então, quando a gente começa a lidar com essa parte que eu preciso ter uma profissionalização na minha gestão, aí sim você começa a ser um empresário de sucesso. E o que a gente sempre fala para quem é autônomo, para quem é professor, para quem hoje trabalha muito sozinho, né? Eu consigo ali fazer aulas particulares, por exemplo. Se encare como uma empresa. Porque a partir do momento que você se encarar como empresa, você vai deixar de trocar um valor por hora seu para ampliar isso para uma coisa muito maior. Porque quando você dá aula particular, por exemplo, você está trocando, minha hora é R$150, ponto. Agora, a minha hora, Alex, como pessoa hoje, cara, olha quantas horas da ForBlue existem ali para entrega de alguma coisa e, consequentemente, expandir isso, né? Então, esse olhar é super importante. E entra a parte da ForBlue educação, né? Educacional que você falou, porque não é só um software de controle financeiro ou de clareza financeira. É toda uma mentalidade, uma postura, atitude que profissionais precisam ter quando eles são empresários. E até, você foi falando, eu lembrei de uma professora, numa das minhas sessões de mentoria, que ela falou, não, hoje eu trabalho sozinha, mas na minha organização eu tenho lá. Um dia eu vou ter designer, mas na minha organização o designer tá o meu nome. Eu vou precisar de um contador, hoje tá o meu nome. Ela tem os cargos definidos, hoje todos preenchidos com o nome dela, mas ela já tem essa visão de que assim que ela puder ou precisar, ela vai preenchendo isso para ela poder crescer. E isso é uma mentalidade, isso é a parte educacional que a ForBlue ajuda a fazer, né, para empresários. E a história é até parecida comigo e com o Renan, porque o que eu não contei lá no começo é que a gente começou a empresa com R$49,80, que foi para fazer cartão de visitas. Foi basicamente isso. Olha só. Quando a gente pergunta quanto que a gente investiu, a galera fala 1.000, 2.000, 5.000. Não, R$49,80. A gente montou a logo no PowerPoint, a gente montou um site no WordPress gratuito lá e tal, e a gente só comprou um cartão de visitas. Só que desde o começo, a gente teve essa mentalidade empresário. A gente nunca falava que era consultor financeiro. A gente falava, temos uma empresa de consultoria financeira. Desde sempre. Era só eu e o Renan, mas a gente tinha uma empresa. E nesse cargo a gente fazia a mesma coisa. Então tinha lá área de marketing, área comercial, área de consultoria e tudo mais. O Renan era responsável pela área de consultoria, pela área financeira. Eu era de marketing e outra área. E a gente tinha essas responsabilidades
E no nosso caso, que era em 2 pessoas, era bacana que a gente se reunia ali para discutir, né? Então, toda semana eu tinha que mostrar para ele, não, Renan, eu avancei nisso daqui, a outra avancei nisso daqui e assim por diante. Então, isso é super importante, ter a mentalidade empresária desde o começo. Depois, já começou o negócio e não teve, beleza, dá para mudar no meio do caminho. Começar já com essa mentalidade é a melhor coisa de todas. E isso para o pequeno empresário que a gente está falando de professor, mas, sei lá, uma pessoa que hoje tem um negócio de pão, a pessoa vende pão, ela é uma empresa. É uma empresa, né? Exatamente. Então, não importa o tamanho que você tenha, mas vocês também trabalham com bastante atenção para as pessoas que estão ou são pequenas, mas que têm a mentalidade de que hoje está assim, mas vamos crescer, vamos fazer mais, né? Sim. E o que a gente trabalha muito é justamente esse acreditar, que é a mentalidade. Então, a gente ensina a gestão financeira? Ensina. A gente ensina marketing? Ensina. Mas a gente trabalha muito a mente antes. Do tipo assim, por que gestão financeira é importante? Por que marketing é importante fazer do jeito certo? Então a gente trabalha muito nisso, porque até a gente fala com adultos, né? Quem empreende, a maioria é adulto, né? Tem uns jovens aí de 14 anos sendo milionário já, mas a maioria é adulto. Existe aí, né? Mas o grande ponto é, quando a gente fala com adulto, a gente tem que muito entender o porquê das coisas. Então a gente mostra exatamente, cara, é muito fácil eu chegar para você e falar, Camila, faz a sua gestão financeira aí, porque é o melhor para você. Não quer dizer muita coisa. Agora, Camila, você não sente que você trabalha e no final do mês ali você não sabe para onde foi o dinheiro? Ou caramba, como que eu vou pagar essa conta? Eu vendi tanto e de repente aqui eu não tenho dinheiro para pagar esse boleto? Você tem essa sensação. A gestão financeira serve justamente para te dar clareza do que aconteceu e do que você tem que fazer para o próximo mês isso não acontecer. Isso serve para todas as áreas. Hoje, como que as pessoas tentam vender? Abre o Instagram e começa lá a falar um monte de coisa e tentando vender. O Instagram vira um catálogo ali, na verdade, né? E não realmente uma mídia de comunicação. Aí, o que a gente faz? Por que se você profissionalizar a parte do marketing, você vai vender mais? Você vai crescer nas mídias, você vai crescer de fãs, você vai crescer de pessoas interessadas e assim por diante. Então, esse trabalho do porquê e da mentalidade é super importante. E também do acreditar. Porque infelizmente, no mundo empresarial, no empreendedorismo como um todo, a gente escuta muito coisas do tipo, é difícil empreender mesmo, quem empreende não tem férias, empreender é assim, você não vai ter dinheiro, você vai ralar pra caramba e não tem dinheiro. E as pessoas passam a acreditar naquilo. E aí que eu trago até a própria missão da ForBlue, que é criar um mundo onde empreender vale a pena. Cara, se você está concorrendo com um mercado tão competitivo, se arriscando pra caramba, trabalhando horas e horas, não tendo tempo para sua família, não tendo final de semana e assim por diante, tem que valer a pena em um momento. Então é claro que no começo de um negócio você vai trabalhar pra caramba, você vai ralar e pronto, é isso mesmo. Agora, se isso permanecer por 1 ano, por 2 anos, por 3 anos, tem algo muito errado aí. Depois de 2 anos, 3 anos, você tem que ter uma baixa nessa sua força de trabalho, justamente para ter um equilíbrio de vida e mostrar que o negócio está crescendo independente de você. Então, criar um mundo onde empreender vale a pena tem a ver justamente com isso. Entender que empreender é um ótimo caminho para mudar a nossa vida, só que tem que ser feito da maneira correta e você tem que acreditar. Caso contrário, você não vai fazer nada. Se a gente não acredita que é possível, você não vai fazer nada. Só cumprir tabela não adianta, né? A gente precisa ter a visão do que onde a gente quer chegar e tudo mais, até para você entender uma simples subida de preço que você vai fazer. Não é porque subiu a inflação tanto, eu vou subir isso. Não. Por que eu vou fazer essa divulgação desse produto, nesse valor, dessa forma? Quando a gente tem a clareza, e acho que é uma das primeiras lições, né, na sequência de aulas lá, né, dos cursos de vocês. Poxa, primeiro você tem que saber o que é. Clareza é a iluminação, né, os nomes de vocês também lá. É a iluminação de você falar, entendi por que eu estou fazendo isso, entendi por que eu estou investindo nisso, né? Muitos professores têm dificuldade de investir. Eles veem como gasto, né? Muita coisa, assim. Porque quando a gente trabalha para alguém, você não investe muito, assim, porque o teu salário tá ali, né? Não tem o que fazer. Agora, quando você entende que para empreender você precisa fazer certos investimentos. Investimento quer dizer que eu ponho aqui, tem que me voltar mais do que eu coloquei, né? E é uma dificuldade de crença, de clareza, de observação, de saber o porquê que tem que fazer isso, né? Poxa, vou contratar como exemplo do médico, você falou, por que eu vou chamar esse e não aquele? Porque eu sei que aquele vai me levar mais longe. Então, tudo isso é o conhecimento, né? A gente levar o conhecimento para as pessoas e, no caso de vocês, para que o empreendedor consiga fazer valer a pena o negócio que ele tem, né? Sim. E um dos pontos que eu trago até dessa dificuldade das pessoas investirem, né? Eu vou investir esse valor aqui, tal. Muitas vezes está no próprio formato de não separação entre empresa e pessoa.
Porque muitas vezes, quando você é autônomo, professor ou pequeno empresário mesmo, você acaba misturando tudo. Então, todo o dinheiro que entra ali na empresa, você acaba pegando para você e vice-versa e traz para cá. E uma coisa é você investir o seu dinheiro pessoal, o Alex investir um dinheiro, outra coisa é a empresa investir nela mesma. Essa mentalidade de empresário que eu comentei, desde o começo a gente também dividiu isso. Então, por exemplo, o meu Prolabore desde o início, que é o salário do empresário, né? No início foi R$0. Eu e o Renan, a gente não ganhou absolutamente nada, não recebia nada. A gente só tinha reembolso quando a gente teve já o nosso primeiro cliente, né? Obviamente. Mas aí a gente tinha reembolso de coisas que a gente tinha. Então, eu e o Alex tive que ver com outras rendas ou com uma reserva minha. A partir do momento que a gente começou a crescer o negócio, começou a ter receita, a gente começou a calcular quanto que a gente podia receber. Daí a gente começou a receber, e o primeiro foi de R$300. Olha só que maravilha. É maravilhoso, né? Já dava para comprar uma coxinha, já dava para comprar um brigadeirinho. É mais ou menos isso. Não, aí não. Então, depende do lugar. A gente ia numa lanchonete perto da universidade, que era uns R$2, vinha uma esfirra desse tamanho, aí dava certo. Mas o grande ponto é, a gente sabia disso. Por quê? Porque o restante do dinheiro ficava justamente na empresa para duas coisas. Tanto uma reserva de dinheiro para eventuais necessidades, quanto para reinvestimento. Então, e aí vem uma frase que a gente fala bastante também, que é primeiro empresa rica, depois empresário rico. E muita gente inverte esse papel. A empresa começa a ter uma receita, aí ele começa a tirar, compra casa, compra carro, compra não sei o quê. A vida é feita de ciclos. De repente a empresa começa a cair, baixa, crises. A gente está no Brasil. Crise acontece a cada... Está no mundo, né? Não só no Brasil, meses. A gente está no mundo, exatamente. Né? Poxa, né? Então coisas acontecem. E aí de repente cai alguma coisa da sua empresa e você já não tem mais aquela reserva, aquele dinheiro. E aí a sua empresa começa a se endividar. E qual que é o primeiro recurso quando uma empresa não tem dinheiro? Vai atrás dos nossos queridos bancos. E aí as empresas começam a fazer os bancos ficarem cada vez mais ricos, valer a pena o mundo dos bancos e não o seu próprio mundo. Então, a partir do momento que você muda essa chave e coloca primeiro empresa rica e depois empresário rico, a coisa vira. Então, no começo, que eu tinha R$300 de Prolabore, eu tinha que dividir apartamento com os meus amigos. Mas eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Então, o que eu combinei com eles? De dormir na sala. Então, por um tempo, eu dormia na sala e pagava só o condomínio, que era o que eu podia pagar. Tipo, é isso. E a empresa começou a crescer. E aí, aos poucos, a gente foi aumentando o nosso Prolabore até que a gente tem uma situação mais tranquila hoje. Mas primeiro empresa rica, depois empresário rico. E é muito uma pergunta. Uma vez uma professora perguntou para mim, porque a galera... Os professores vêm muito para, poxa, a gente vai fazer curso digital, dá para ganhar muito mais, fatura múltiplos 7 dígitos. Nossa, Camila, você tá milionário. Eu falei, não, a minha empresa está, eu não. Isso. Né? A minha empresa é uma empresa muito saudável, né, financeiramente. Por que será, né? Por que será, né, minha gente? Mas eu acho que são coisas que a gente, quando a gente não conhece, quando a gente não tem essa clareza, a gente não sabe por que investir. Né? De novo, por que investir numa assessoria, numa mentoria, consultoria com vocês de gestão de empresas? Eu sou gestora de uma empresa, eu tenho uma empresa. E eu não tinha clareza sobre... Eu tive sempre muita... Eu digo que é sorte de ter um faturamento muito bom, então sempre chegando dinheiro, que ótimo, maravilha. Mas justamente essa sensação. E aí? O que está acontecendo com esse dinheiro que está chegando? Né? Para onde que está indo? E aí você começa a entender, você vê que a sua empresa é uma empresa que dá lucro, que está crescendo, que você está ajustando. E principalmente quando outras pessoas... começam a ver sua empresa, veem que é uma empresa próspera, saudável, e você fica interessante para o mercado de compras de empresas. Então, pensa só, né? Para um professor que está pensando em sair da escola, pensar que ele pode criar uma empresa que vai ser interessante para uma venda, depois explosão. Meu Deus! E ninguém vai comprar uma empresa desorganizada, que fatura muito, mas não lucra nada, ou que não tem uma constância, uma sustentabilidade, né? Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente fala, poxa, esse investimento está valendo, hein? Valeu muito a pena, meu Deus. É a mesma analogia, né? Se eu quero aprender inglês, o que eu posso fazer? Eu posso ir por conta própria, ler livro, assistir vídeo e tudo mais, que muita gente até consegue fazer, só que é um processo mais longo, mais demorado. Quando eu contrato um professor que tem toda uma expertise, uma bagagem, esse processo é mais curto. A mesma coisa com gestão. Então, a gestão, você pode aprender tudo sozinho. Vai lá, faz uma faculdade... Não faz faculdade, não, pelo amor de Deus, não. Volta a fita. Aprende de outras formas. Nada contra faculdade, desculpa, só um pouquinho. Mas lá a gente aprende muita teoria, né? Então vai em outros cursos que fala de gestão, aprende sobre gestão, ou livros, qualquer coisa do tipo, que você consegue fazer sozinho. Agora, a partir do momento que você tem alguém, que seja um consultor, um mentor, alguma coisa que consegue cortar caminhos,
pô, você ganha. E quando você ganha tempo. Não é só simplesmente dinheiro, você ganha tempo. O que você faria em 5 anos, você vai fazer em 1 ano. Eu dou analogia no nosso caso. A gente ficou... analogia não, conta a nossa história. A gente começou bem pequenininho. O nosso faturamento nos primeiros anos, no primeiro ano ali de 2010, era de R$2.000 por mês. Tipo, pô, R$2.000 por mês. É faturamento, não era pro labore, não era 2.000. Depois de uns 4 anos, eu diria que estava em 10.000 por mês. Então, assim, se você olhar, tem um crescimento de 2 para 10, mas quem vive com uma empresa com faturamento de 10 mil ali, com 2 sócios, provavelmente a gente já tinha um estagiário ali e tudo mais. E a gente demorou muito tempo, muito tempo mesmo. Até que a gente começou a comprar um monte de curso. A gente fez um monte de curso. E a gente deu uma evoluída. Mas a gente travou, chegou num teto. E aí foi quando a gente entrou numa mentoria. Eu não lembro exatamente o ano, mas acho que faz uns 6 ou 7 anos atrás. E aí essa mentoria começou a fazer a gente escalar. Aí foi quando deu um boom. E aí a gente encontrou aquele teto e descobriu como passar aquele teto. Por quê? Tinha uma pessoa de fora. O mentor é muito bom. Ser mentor é muito bom. Porque você está de fora, você não tem os vícios de um negócio, só que você consegue direcionar uma pessoa sem crise. E aquela pessoa vai pegar aquelas ideias e vai falar assim, pô, para o meu negócio funciona, para o meu negócio não funciona. E a gente pegava aquilo. E ali que a gente começou a crescer bastante. Então, ter esse olhar de alguém profissional que tem uma visão de fora, que não está viciado nos seus problemas, é muito bom mesmo, né? Então, por isso que é bacana ter essa... Passou dos 10 mil por mês de faturamento? Passou, tá um pouquinho ali, um pouquinho acima. Hoje a gente está na casa de 1 milhão e 300 mil de faturamento por mês. Isso só de ForBlue. Aí, se pega as outras empresas, já deve estar chegando em 1 milhão e 700, mais ou menos. Olha só, né? E quem pensa assim, poxa, primeiro ano lá pelejando, depois o segundo, poxa, 4 anos, quase nada, vou desistir, não vai dar certo, isso aqui não é pra mim. Não é bem assim, né? Não é bem assim, e tudo é um processo, né? Tudo é gradativo. Seria muito fácil eu chegar lá, quando tava com faturamento de 10 mil, pegar 4 mil para mim, 4 mil pro Renan, viver uma vida muito melhor, só que prejudicar a própria empresa. Não. Primeiro empresa rica, depois empresário rico. Essa é a lógica. Só que também é a mesma coisa, né? Eu falo 1 milhão e 700, a pessoa tá milionário. Tá no bolso, enfiou tudo no bolso. Pode parar de trabalhar já, né? Tudo tem a linha final, né? O lucro lá no final das contas. Claro que a gente tem um lucro operacional positivo, mas é muito longe do 1 milhão e 700 que a gente tem, e a gente ainda reparte isso com a equipe e tudo mais, né? Sim, mas poxa, é uma empresa super próspera que cresce e que movimenta a vida de todos os outros empresários, né? Nesse tempo todo de ForBlue, o que você coloca aí no teu hall de melhores conquistas, de maiores ganhos que você teve junto com a empresa de vocês? O próprio fato da gente ter criado uma holding que não estava na minha cabeça no passado, então, tipo, a gente tinha uma empresa e pronto, acabou. De repente a gente percebeu que não precisa ser só uma empresa, pode ser vários negócios, um ecossistema e ser dono de várias empresas no mesmo grupo. Isso para mim foi muito bacana. Ao longo do processo ali a gente foi participando de algumas premiações, que também eu sempre falo, uma empresa grande é aquela empresa que quando pequena fez a coisa certa. Então, em 2013 e 2014, a gente participou de um prêmio chamado MP Brasil, não existe mais hoje ainda, não existe mais hoje, e eles avaliavam a qualidade da gestão das empresas. E a gente participou os 2 anos. A gente era uma empresa super nova, super recente, tinha pouquíssimas pessoas, tinha umas 2, 3 pessoas contratadas, mas a gente participou. E nos 2 anos que a gente participou, a gente ficou entre os 3 finalistas no Paraná. Então, ali, e é uma empresa 100% home office, as pessoas não têm escritório, e a gente conseguia fazer isso. Então, ali a gente percebeu, pô, tá funcionando o que a gente pensa, né? Depois disso, tem outros 2 que a gente acha bem bacana, que a gente participou por 2 anos do Great Place to Work, melhores empresas para se trabalhar. Nos 2 anos, a gente ganhou o selo, inclusive esse ano foi um deles. No ano anterior que a gente ganhou o selo, a gente ficou na posição de 53 nacional entre pequenas empresas, o que é coisa pra caramba. Tipo, você tá num meio... Quase entre os 50, né? 53 de melhores empresas para se trabalhar, com uma empresa 100% remota, com pessoas que nem se conheciam fisicamente. Uau. Tipo, é incrível isso. Sim. E esse ano a gente ganhou de novo, não tem a posição ainda, que não saiu o ranking, mas a gente fica muito feliz com isso. E também um terceiro que a gente participou de um programa da Endeavor, que é uma das maiores organizações que fomenta o empreendedorismo no mundo inteiro. E eles tinham um programa chamado
Scale Up, eu acho que era alguma outra coisa, mas era empresa chamada Scale Up. O que é uma empresa Scale Up? Uma empresa que cresceu muito nos últimos tempos, que tem um potencial de crescer bastante, mas que, de certa forma, tem uma contribuição com a sociedade. Então, para a gente, isso foi muito impactante, porque não é só o crescimento. É a missão de criar um mundo onde empreender vale a pena. E a gente vivencia muito isso. A gente fala muito que, cara, a gente vive num país onde política pra cá, política pra lá, economia aqui, inflação ali, juros altos, juros baixos. E a gente acredita fielmente que ajudar o mundo empreendedor ajuda o Brasil como um todo. Imagina lá pegar uma empresa que tem 10 funcionários e aquela empresa está endividada, não sei o que e tal. Ela entra e começa a fazer a coisa certa. Naturalmente, aquela empresa sai de uma dívida, começa a ter lucro, ela começa a pagar melhor os funcionários, ela começa a contratar mais as pessoas, o dono da empresa tem um salário melhor, ele paga mais para os fornecedores porque ele está comprando mais. Então, olha o impacto que a mudança de uma empresa gera. Agora, imagina com 30 mil que a gente já teve de clientes. 30 mil 30 mil clientes pagantes. A gente já atingiu mais de 1 milhão de pessoas, mas clientes mesmo, 30 mil. Imagina impactar 30 mil empresas. O quanto que a gente gera de impacto no mundo. E a gente já atendeu mais de 15 países também, né? Então, a gente saiu do Brasil para o mundo como um todo. Então, isso pra gente é muito motivador. E a gente está literalmente mudando as vidas, né? A gente já pegou casos de clientes que estavam assim... a ponto de falar que estava pensando em se suicidar mesmo. Caramba. Porque, cara, é uma situação muito pesada. Para quem empreende, sabe. É família, é boleto, aí é dívida, você não sabe mais o que fazer e tudo mais. E, de repente, você vê uma luz no fim do túnel. E, às vezes, a coisa é muito simples. Só que você precisa ter a clareza. Você precisa saber o que está acontecendo. Sim. A partir do momento que você vê os números do que está acontecendo, você consegue tomar as melhores decisões. Quando você não tem números de nada, e não é nem só o financeiro, é os números de todas as áreas, você toma decisões baseadas no achismo. Você está completamente cego tomando decisões. E a gente brinca que esse é o empresário Rambo, que ele está atirando para tudo quanto é lado. Só que a diferença é que o Rambo tem a faixinha aqui, né? Os nomes das coisas de vocês são demais, gente. Adoro. O Rambo tem a faixinha na testa. O empresário Rambo tem a faixinha no olho. Então, mais tosco, só. Ele tá tirando para tudo quanto é lado, só que ele não sabe para onde ele tá, o que ele tá atingindo, o que tá gerando resultado e tudo mais. Quando você passa a ter clareza, aí ele sai de Rambo para sniper. O sniper é o atirador de elite. Ele tem um único alvo. Só que para atingir aquele alvo, ele estuda, ele sabe qual que é a melhor posição, ele sabe qual que é a melhor ferramenta e ele vai usar uma única bala, diferente do Rambo. Então, a partir do momento que você tem clareza das coisas, você passa a ser um empresário sniper e toma melhores decisões para o seu negócio e, consequentemente, ele melhora. Uau, que massa, né? Gente, é muito legal, porque esse efeito que a gente faz quando a gente pensa, às vezes, professor, mentor, né? Quando a gente trabalha com pessoas, eu vou atender uma pessoa, não vai ser só aquela pessoa que vai ser beneficiada, né? Você não vai ensinar ou ajudar só aquela pessoa, é sempre mais. É sempre mais. E a gente saber que o nosso trabalho chega a mais pessoas é muito gratificante, é muito legal. Você tem alguma das coisas assim que mais te motiva quando... Pô, tem que trabalhar todo dia, tem que fazer todo dia, às vezes ou quase sempre, tem desafio, tem perrengue. O que te faz, assim, poxa, acordar e continuar e buscar crescer e enfrentar tudo que tem que enfrentar? O que te abastece? Hoje, tem duas coisas que me motivam muito o trabalho em si. A primeira é a própria família, né? A minha família. Sou casado, tenho 2 filhas pequenas de 1 ano e 3 anos. E eu sei que a minha empresa, as minhas empresas, são uma ferramenta para proporcionar uma vida boa para mim e para minha família. Então, isso me motiva muito. Eu sei que o que eu estou fazendo está valendo a pena por conta disso. E é por isso que tem que valer a pena toda a gestão, porque apesar de eu ser sócio hoje de 4 empresas, eu não trabalho 18 horas por dia, nem final de semana, nem nada do tipo. Por quê? Porque eu tenho outro lado da minha vida, que é estar com a minha família. Então, acho que esse equilíbrio é muito importante. Então, isso para mim é um dos motivadores. O porquê da ForBlue? Qual é a motivação da própria ForBlue? Aí são os clientes. Então, hoje a gente tem a mentoria ali, são mais de 160 pessoas, além dos outros clientes de outras áreas, mas eu tenho contato muito mais com vocês, que fazem parte da mentoria, e eu vejo a evolução de vocês. A mentalidade, não só os resultados financeiros que são ótimos, que é a consequência, mas quando alguém fala para mim assim, Alex, eu aprendi que agora eu sou um empresário de verdade, que eu preciso mudar isso, isso para mim é o que me motiva. Inclusive, a gente tem um grupo no chat da nossa empresa, que é um grupo centrado no cliente. Ali, toda vez que a gente tem um depoimento de um cliente,
Alguém pega e joga lá. E aquilo eu olho todo santo dia. É um dos chats que eu olho sempre. E aquilo eu vou vendo, vou dando o coraçãozinho azul, né? Que o nosso é coração azul. Aí eu vou dando coração azul e vou lendo ali tudo. Então, a minha família me motiva todo dia a acordar e querer fazer o meu melhor. E o resultado dos clientes me motiva a querer fazer todo o melhor. E sim, tem perrengue todo santo dia. Mas todo santo dia tem. E aí uma das grandes vantagens, uma das grandes habilidades que eu acho que empresário tem que ter é a inteligência emocional, né? É saber que problemas vão existir e você nunca vai livrar deles. Você vai livrar de um, vai aparecer outro e assim por diante. Mas a forma como você lida com o problema é o que faz toda a diferença. Então, temos problemas com pessoas, já tivemos meses com prejuízo, já tivemos problema com sociedade, enfim, tudo que qualquer empresa passa, a gente passa também. A diferença é que a gente passa de uma forma mais estruturada e com uma inteligência um pouco mais, opa, tá tudo bem, vamos fazer isso acontecer, deu errado aqui, vamos mudar para cá, vamos aprender e vamos evitar esse erro daqui para frente. Então, inteligência emocional é uma das habilidades, ou talvez a habilidade mais importante que empresários têm que ter. Que outras coisas que você vê em comum, sendo mentor de tantos empresários, tendo sido empresário há tanto tempo, o que você coloca ali como na lista de, poxa, eu vejo que essas pessoas têm isso em comum. O que você colocaria aí numas 2 ou 3 coisas que são importantes? Tem a inteligência emocional, eu diria que é a primeira, e tem uma segunda que é uma das mais importantes também, que é a autorresponsabilidade. Sempre assumir a responsabilidade para você. É muito comum os empresários reclamarem de pessoas. Colaborador. E eu sempre falo o seguinte, toda vez que você reclama de uma pessoa que você contratou, você está reclamando de você mesmo. Porque quem contratou? Quem treinou? Quem deu feedback? Mas eu não fiz nada disso. Então, quem não fez isso? Percebe? Então, quando você assume a responsabilidade de que tudo que acontece para você é sua responsabilidade, você tem poder de mudança. Agora, meu colaborador é ruim. O que você faz? Você vai sentar e esperar o colaborador melhorar. Agora, meu colaborador não está performando bem. Será que foi uma falha que na hora que eu contratei? Ou será que foi treinamento, uma ferramenta e coisas assim? Então, ao meu ver, essa parte de assumir a responsabilidade é super importante. E o terceiro, não tem conhecimento que gere resultado. O que gera resultado é prática. Então, tem que estudar o tempo todo, sempre. É uma das principais funções de um empresário, é estudar o tempo todo, sobre tudo. Só que o que faz diferença na vida é você pegar parte daquele estudo, e não é tudo, obviamente, porque é impossível, mas parte daquele estudo e colocar em prática. Então, se você tem inteligência emocional para lidar com problemas, se você tem a autorresponsabilidade e se você coloca em prática aquilo que você estuda, eu diria que você está belíssimos passos à frente de qualquer outra pessoa, e nem só de empresário, eu diria. Acho que de colaborador mesmo. Você é colaborador, está ouvindo esse podcast, cara, entenda que se você assumir a responsabilidade dos seus atos, ao invés de ficar reclamando do seu chefe, meu chefe não faz isso, meu chefe não faz aquilo, você está esperando coisa do chefe. Não. O que você pode fazer para mudar essa visão, mudar o relacionamento com o chefe e assim por diante? Então, quando a gente tem essas características, para mim, você está à frente de qualquer coisa. Show. Nossa, super concordo com você, principalmente na parte de você ter autorresponsabilidade. Eu ouço muitos professores que estão começando a fazer cursos digitais, vão começar a fazer lançamentos digitais, aí precisa começar a contratar gestor de tráfego, né? Começa a ter esses cargos, só que não se entende o que faz, ouve dizer que precisa daquilo, procura no mercado, que o mercado é o mercado, tem gente boa e tem gente ruim. Prazer, bem-vindo ao mundo, né? E aí, poxa, mas eu contratei um gestor que não foi bom, contratei uma agência e não foi bom. Você tem alguém para indicar? Aí eu fico pensando, poxa, a galera boa que eu conheço, eu só vou indicar para quem é um professor, um especialista bom também, porque eu sei que não é. O gestor não faz milagre, uma agência não faz milagre. Se a pessoa não sabe como aquilo funciona, né, para que precisa daquilo, como selecionar, como dar feedback, porque às vezes assim, poxa, não foi legal, mas eu entendi o que aconteceu. Né? Inclusive, um dos meus cursos veio por essa necessidade de mostrar o que a pessoa tem que saber, só que não é culpa de ninguém, né? E, inclusive, foi uma das coisas que eu aprendi com vocês também, né? A primeira coisa você tá reclamando disso? Então, olha com mais cuidado, minha amiga. Olha com mais cuidado. Exatamente. Né? E realmente faz a diferença. Você começa a ter mais poder de falar, poxa, então, ou eu treino, ou quando eu for selecionar, eu seleciono melhor, de outra forma, porque treinando ou desenvolvendo essa pessoa, ou selecionando melhor essa pessoa, eu vou ter o resultado que eu tô buscando, né? Então, tá
Que na mão, né? Exatamente, perfeito. E já que a gente está nesse assunto de pessoas, e eu acho que deve ser um problema gigante, quais são os erros comuns e como que a gente já pode começar a evitar esses erros e melhorar daqui para frente? O primeiro está no próprio processo seletivo. E eu diria que o processo seletivo tem 2 grandes falhas da maioria das pessoas. Primeiro, que elas divulgam a vaga como qualquer outra pessoa divulga. Vou dar um exemplo. Precisamos de um gestor de tráfego. Então aqui, pessoal, gestor de tráfego na minha empresa vai ganhar tanto, benefício de tanto, ponto, acabou. Aí essa pessoa que está procurando emprego, olha do lado e tem uma outra empresa falando, tem gestor de tráfego que faz isso, isso, isso. Percebe que é a mesma coisa. Então o que as pessoas vão fazer? Vão entrar em processo seletivo de todas as empresas que estão ali. Eu sempre comento que contratar pessoas é a mesma lógica de vender seus produtos e serviços. Existe um marketing por trás. Então, da mesma forma que você tem que atrair seus potenciais clientes e vender da melhor maneira possível, você tem que atrair os melhores profissionais, vender sua empresa da melhor maneira possível para contratar os melhores. Então, você fazer uma divulgação de um gestor de tráfego, você não vai falar só da vaga. Você vai vender toda a sua empresa, o potencial de crescimento que tem ela, há quanto tempo ela existe, o que você espera. Enfim, você vai vender. Automaticamente você já vai estar à frente de outros e, consequentemente, melhores profissionais já vão olhar com uma visão diferente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é colocar isso para uma quantidade de gente infinita. O que eu quero dizer com isso? Tem uma vaga na sua empresa. Aí você pega 2, 3 currículos, entrevista e já contrata. Você não fez uma seleção. Você pegou 2, 3 pessoas. No último processo seletivo da ForBlue, para uma vaga, a gente teve 700 candidatos. Uau. 700 candidatos. Uau. Cara, dali ia sair uma pessoa relativamente boa. E às vezes a gente faz isso e não sai. E a gente começa do zero de novo. E a gente começa a divulgação de novo. Porque não adianta contratar só por contratar. Então, quando você tem um funil de vendas no lado comercial e você tem um funil de prospecção de processo seletivo, você automaticamente, e mais essa divulgação que eu falei, você já traz mais pessoas ali qualificadas para você. Esse é o primeiro ponto. Não acaba. Depois que você contrata, o que você tem que fazer? Você tem que dar as melhores direções para aquela pessoa. Então, ela entrou na empresa. O que você tem que fazer? É o que a gente chama de um processo de onboarding. Aqui na ForBlue, ela fica de 1 mês a 1 mês e meio, depende do cargo da pessoa, todo num processo de onboarding, onde a gente passa a cultura da empresa, a história da empresa, a gente passa todos os treinamentos que a gente tem, treinamentos de ferramentas, ela faz reuniões com os líderes, ela faz reunião com o cliente, tem um momento do nosso onboarding que a gente fala assim, você vai ter reunião tal dia, tal hora com a pessoa mais importante da ForBlue. E a gente não fala quem é. E de repente ela chega, é um cliente. E ela faz uma reunião com o cliente. Então ali a gente já coloca ela para dentro da cultura. E é legal esse processo por 2 razões. Primeiro porque quem realmente está dentro da cultura, internaliza e vai. E quem, a gente errou no processo seletivo, que acontece, já não identifica. Sim. E aí é mais fácil de você filtrar e acabar desligando. Sim. E aí vem um terceiro passo, que é, fez tudo isso, bonitinho, a Camila está aqui na ForBlue, contratando bonitinho. Aí é continuar avaliando essa pessoa. Então, a cada 3 meses, Camila, você foi muito bem nisso daqui. Esses pontos aqui você precisa crescer, precisa melhorar. O que você acha de fazer um treinamento disso, treinamento daquilo? E nessa conversa é muito bacana eu entender qual que é o objetivo dessa pessoa. Alex, eu quero ser líder dessa área. Beleza, para ser líder dessa área, você tem que desenvolver essa competência. Sim. O que você está disposto a fazer nos próximos meses para isso acontecer? E nem é uma garantia, porque depende da vaga liberar e assim por diante. Sim. Mas a gente prepara essa pessoa ali na frente. Então, esses seriam os processos para você ter uma equipe um pouco mais engajada. Para não reclamar de pessoas. Para não reclamar de pessoas depois. Exato. Quantos colaboradores tem a ForBlue hoje? A ForBlue, 60. Aí, 60 pessoas. Yampa mais 20. Aí o Flow tem, acho que umas 8 ou 9 pessoas. A Fortalentes tem só uma, que é uma única pessoa. Com vocês dois. E começou com 2 pessoas, R$ 49,80. Ou seja, tem como, né, minha gente? Tem como. Não adianta dizer que não tem. E mais um detalhe, a gente abriu uma empresa de consultoria. Eu tinha 24 anos. O Renan tinha 21 anos. O Renan, ele tem cara de moleque até hoje. Até hoje ele parece ter uns 15. Imagina ele com 21. Eu deixo a barba pra fingir. Apesar que eu já tô com um pouquinho de barba branca. Mas com 24, eu não tinha barba e ainda usava aparelho. Nossa, quem comprou de você? Imagina a gente chegar... Oi, tudo bem? Eu sou um consultor financeiro, tenho uma empresa de consultoria. Então, assim, a gente tinha tudo para dar errado. Não tinha dinheiro, a gente não vem de família rica, não tinha experiência. Tinha experiência nas empresas júniores e tal, mas a gente colocou para rodar. Então, assim, fazendo do jeito certo, a conta chega lá na frente. Fazendo a coisa errada, a conta também chega.
Aí depende qual conta que você quer. Que resultado que você vai buscar, né? Isso. E qual que é o próximo resultado que a ForBlue está buscando agora? Qual que é a próxima conquista, próximo topo que vocês estão buscando alcançar? No nosso planejamento, a gente sempre tem o que a gente espera de missão, visão e tudo mais. E a gente sempre conversa sobre o nosso sonho grande. O nosso sonho grande é ser a maior empresa brasileira de soluções para pequenas empresas. Esse é o sonho grande, esse é onde a gente quer chegar no ápice como um todo. Hoje, na ForBlue Educação, a gente tem um faturamento de 1,2 milhão. Para chegar até aquele nível, a gente vai traçando escadinhas. A nossa próxima escada é 10 milhões por mês. Só que tem um detalhe, a gente não faz a menor ideia de como vai fazer isso. E isso que é bacana informar aqui no mundo empreendedor, porque o que você faz hoje não é o que vai te levar para o próximo nível. E a gente vai ter uma reunião de planejamento, inclusive em agosto, que a gente vai tratar exatamente disso. A gente chegou no patamar que a gente estava pensando lá atrás. Agora, para chegar nesse de 10 milhões por mês, que é um crescimento de 10 vezes, a gente vai ter que mudar coisas. Sim. Mudar marketing, mudar pessoas, mudar produtos, e aí a gente vai começar a discutir para começar a traçar esse caminho. Que máximo, que legal. E dessa consciência, né, de que é um sonho, eu não tenho a menor ideia de como, mas eu vou descobrir. Do mesmo jeito que o caminho se clareou até agora, ele vai clarear para o próximo também, né? E é muito bom você entender isso. Uma vez eu recebi um feedback de um liderado meu, que eu falei isso, eu não faço ideia de como chegar lá. E ele chegou para mim e falou, cara, isso não achei legal. Você como CEO, que está pensando na estratégia, falar que não sabe como chegar, eu falei, pior eu falasse que eu soubesse e não sei. Aí seria pior ainda, né? Mas, cara, um CEO, o dono de uma empresa, ele não tem todas as respostas. Ele tem a direção, ele sabe para onde ele quer chegar. As respostas a gente vai encontrando no meio do caminho, inclusive com as pessoas. Hoje a gente tem uma equipe de liderança ali de mais de 10 pessoas. Cara, eu não sou sozinho nas ideias. Então a gente precisa discutir junto para o caminho que a gente vai. Hoje a gente começou comigo e com o Renan, mas hoje a gente tem mais de 13 sócios na empresa, porque a gente foi abrindo parte da sociedade para os colaboradores. Então assim, tem muita gente para pensar no futuro. O único ponto é que todo mundo quer chegar nesse futuro. Agora o como, a gente vai encontrar esse caminho. E depois que a gente chegar nos 10 milhões, para os 20, a gente também não sabe. E aí a gente vai ter que encontrar um novo caminho. E esse é o caminho que a gente vai fazendo. Massa, que massa. Quero que você deixe uma mensagem para todos os professores, para a galera que está assistindo a gente, que se empolgou, que falou, então, beleza, entendi, não vou ser empresário, professor, empresário, sofredor. Deixa uma mensagem legal para a galera fazer, entender que vale a pena ser empresário, que entrar para esse mundo de ter o próprio negócio é bacana. Eu diria assim, em qualquer nicho, em qualquer situação, você provavelmente deve ter alguém que já teve um sucesso maior que você. Então, primeiro é acreditar que é possível. Se alguém fez, é porque é possível ir lá fazer. E acreditar que sim, empreender é o melhor caminho para proporcionar uma vida boa para você e para sua família. Só que não basta só empreender, tem que empreender com sucesso. E para empreender com sucesso, você precisa ter toda essa mentalidade de gestão. Então, você pode adorar ser professor, por exemplo. Não, eu adoro dar aula, eu não me vejo gerindo uma empresa. Mas se você quer ter um resultado a longo prazo, alguém vai ter que fazer. Então, vai precisar ir atrás de um sócio, vai precisar contratar alguém para que realmente o negócio expanda. Então, acho que o que eu tenho para dizer como frase final é, se você acreditar, basta só encontrar um meio para isso acontecer. Ponto. E os meios, o caminho vai ser diferente para cada um. Um vai ter sócio, outro vai ter colaborador, outro vai ele mesmo fazer. Mas se você acreditar, basta encontrar um meio para aquilo acontecer. Que massa. E a galera que quer seguir a ForBlue, quer conhecer vocês, acha vocês onde? A gente vai deixar aqui embaixo, claro, do vídeo do Spotify, mas para quem está assistindo, como é que encontra vocês? No Instagram, ForBlue. Pessoa meio uniformizada, aqui, gente. Ó, tá vendo aqui, ó? Tá aqui, ó. Então, lá no Instagram, no Facebook, a gente coloca muita coisa no Instagram. No YouTube também, a gente tem muita coisa no YouTube. Então, é só procurar por ForBlue, procurar por Yampa e pela YouFlow. Vocês vão encontrar todas as mídias sociais lá e vai poder seguir a gente. A gente coloca muito conteúdo, mas é muito conteúdo de valor mesmo nas mídias sociais. Massa, que bom. Muito obrigada, Alex. Eu acho que a galera aqui tá empolgadíssima. Inspirador demais. Boa, espero que tenha ajudado aí, galera. Siga a ForBlue, continue seguindo a Camila, que aí o sucesso vem quase que por osmose. Valeu. Valeu, Camila. Obrigadão mesmo.